Bom, vamos iniciar então. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família de uma maneira poderosa, sobrenatural, em nome de Jesus. Que todas as áreas da sua vida sejam prósperas, que o suprimento de Deus esteja sobre você e a sua casa, que não te falte nada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração e gostaria que você, onde você está, fechasse os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui mais uma vez para compartilhar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra é que nos sustenta, que nos fortalece. Tua palavra nos dá a direção. Tua palavra é a verdade em todo o tempo que nós precisamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada família que está agora nos seus lares, estão ali se protegendo contra esse vírus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus nenhum mal chegue até eles. Nós cremos que o Senhor é a nossa proteção. Tu és o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa saúde. O Senhor é a nossa paz. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver, Pai, um coração angustiado, ansioso, com medo dessa mortandade que tem assolado a nação e o mundo, que o Senhor possa gerar e levar a tua paz. Em nome de Jesus, arranca todo medo, toda ansiedade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, que o Senhor possa colocar a tua paz em cada coração. Dê a essas pessoas a certeza, a convicção de fé, que elas são guardadas pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que assim como foi lá no Egito com o teu povo, aonde havia a marca do sangue do Cordeiro, a morte não entrava. Eu declaro também que aonde houver a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Senhor Jesus Cristo, a morte não entra. Em nome de Jesus somos guardados pelo sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz do Calvário por cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, todo aquele que crê seja curado, seja fortalecido, que o Senhor coloque ele de pé, com a cabeça erguida, para continuar caminhando e confiando em primeiro lugar no Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora possa trazer, Senhor, refrigério na nossa alma. Traga, Senhor, a certeza que o suprimento do céu virá sobre as nossas vidas e nada vai nos faltar. Nada. Mesmo em tempo de crise, o Senhor é o nosso suprimento. O Senhor é que nos dá a provisão todos os dias. Em nome de Jesus, confiamos em Ti e entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, nossa família, os nossos anseios, tudo, Pai, está nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra, a Valdirene com a família dela, o Jorge já está conosco também, conectada. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, que o tema é: o que fazer diante das perseguições? O que fazer diante das perseguições? Meu irmão também, André, com a família, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, primeira coisa, alguém já foi perseguido? Algum de vocês já sofreu perseguições de alguma forma? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o próprio Senhor Jesus, na palavra dele,
ele falou o seguinte: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então, querido, já está escrito que por causa do nome do Senhor Jesus, quando você assume a identidade de cristão, que você é um seguidor de Cristo, se prepare para ser perseguido. Perseguido por quem? Primeiro, por Satanás. Segundo, pelo exército de demônios que ele possui. E terceiro, por pessoas que estão sendo atacadas, estão sendo usadas pelo mal, também pelo diabo. O problema não está nas pessoas, mas o problema está no ataque que está sobre elas. E ele usa pessoas para tentar nos destruir. Então, o que fazer diante dos ataques que nós sofremos? Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no capítulo 14. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para me acompanhar. Êxodo capítulo 14. Vai falar do livramento que Deus concedeu ao povo de Israel. Então o povo de Israel, ele estava cativo, sendo escravizado pelo Egito já há 400 anos. Imagina isso, sendo escravos por 400 anos. Como que é uma vida de escravo? Primeiro, escravo não tem vontade. Escravo é humilhado. Escravo come o que sobra. Escravo é humilhado o tempo inteiro. Escravo não tem uma terra própria. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava cativo, né? Ele estava sendo escravizado pelo Egito já há 400 anos. 400 anos de escravidão. Até que Deus, então, levanta um homem no papel de ser um porta-voz de Deus, um libertador, um homem chamado Moisés, para que vá até o Egito e libere a palavra de Deus, uma profecia de Deus para Faraó, para que Faraó libertasse o povo de Deus e deixasse que o povo de Deus seguisse o seu caminho para a liberdade, para uma terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, que hoje é conhecida como a terra da Palestina, nos dias atuais. Então, irmãos, o Senhor, então, ele começa a enviar pragas sobre o Egito. Deus envia 10 pragas, até que na 10ª e última praga, Faraó, então, resolve libertar o povo de Israel e deixe que esse povo saia em direção à terra da promessa para servirem ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Só que o texto ele é muito rico nos detalhes com relação a essa perseguição. E é isso que eu quero compartilhar com você e trazer para os nossos dias. Amém, meus irmãos? Então olha só o que o texto diz. Disse o Senhor a Moisés. Irmã Ellen também se conectou, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos lendo o texto que está em Êxodo capítulo 14, que fala da perseguição. Então, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó
e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Meus irmãos, para que você entenda esse texto, o Egito aqui simboliza o mundo. O mundo onde reina o espírito do pecado. Faraó, ele simboliza, ele representa a figura de Satanás. E todo o exército de Faraó simboliza todo o reino espiritual do mal, ou seja, os demônios, os principados, potestades e dominadores. Então, essa é a representação para que possamos entender o texto, ok? Então, olha só o que Deus fala. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então Deus ele fala, eu vou endurecer o coração do Faraó, para que ele vos persiga, porque o meu nome será glorificado através de quem te persegue. Olha só que interessante. É como se Deus falasse para mim e para você, eu vou permitir que o diabo te persiga, porque eu mesmo é que vou te guardar. Porque está escrito que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus permite que o diabo venha, mas o próprio Deus é que nos guarda. E é por isso que a Bíblia diz que por um caminho o diabo vem, mas por 7 caminhos ele fugirá de nós. Amém, meus irmãos? Isso é muito poderoso para nós. Então, não fique aterrorizado. Deus está no controle na vida de todo aquele que nele crê. Na vida de todo aquele que escolheu fazer de Deus a sua morada. Esses estão protegidos. E quem não escolheu? E quem não está em Cristo? Quem não decidiu entregar a vida a Cristo? Esses já estão sob o domínio de Faraó. Eles já estão sob o domínio de Satanás. Essa é a verdade que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, irmãos, o texto continua no versículo 5 do capítulo 14 de Êxodo. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Olha só, o que nós fizemos? Nós deixamos Israel ir e perdemos os nossos escravos. A mesma coisa acontece hoje. Enquanto a pessoa não se decide por Deus, ela está sob o domínio de Satanás. Faraó, que é o diabo, está ali aprisionando essa pessoa. Mas o dia que essa pessoa decide quebrar as cadeias através do nome de Jesus Cristo e decide servir ao Senhor, o diabo muda o intuito e o coração dele. Ou seja, aí ele vai pensar de uma outra forma. Quando ele estava no domínio, ele não tinha preocupação nenhuma. Mas quando essa pessoa que era escrava do diabo agora quer servir a Deus, quer glorificar e adorar o nome do Senhor, então o diabo fala, o que nós fizemos? Nós perdemos o nosso escravo, vamos atrás dele. É isso que o diabo faz, é isso que Faraó fez. Ok? E o texto continua, versículo 6. E aprontou então Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros
escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Versículo 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Irmãos, Faraó reúne o seu exército e vai atrás do povo de Deus. Olha que interessante. E Faraó os alcançou. Ou seja, aconteceu então o momento do confronto, o momento da batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Na nossa vida é a mesma coisa. Vai acontecer o dia da batalha. Ou você continua servindo o mundo, a Faraó, ou você decide servir a Deus. O dia da decisão chega para todos nós. Infelizmente, pessoas têm tomado decisões erradas, mas felizmente outros têm tomado a decisão certa de abandonar o mundo para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que interessante isso aqui. Diz que quando o povo de Israel olha para trás e vê Faraó com um exército vindo atrás deles, eles temeram. Eles ficaram com medo. E diante desse terror, desse medo tão grande, eles clamaram ao Senhor. Que interessante, irmãos. Porque se formos analisar a nossa vida, quando está tudo bem, quando o céu está azul, quando estamos bem empregados, quando a família está bem, quando a saúde está 100%, raramente alguém se lembra de Deus. Raramente alguém se lembra de clamar a Deus. Raramente alguém se lembra de adorar, de orar a Deus. Mas quando o céu escurece, quando a gente olha para trás e vê o ataque que está vindo sobre nós, a primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus. Clamar ao Senhor. Então a pessoa, ela só nega a Deus até o momento em que ela não precisa de Deus. Sabe? Então por isso que bem-aventurado aquele que toma a decisão certa e escolhe se entregar nas mãos do Senhor. Deus que cuida de cada um de nós. Então, irmãos, no versículo 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha que coisa que a gente pode aprender aqui. O povo estava sendo escravizado durante 400 anos. Deus ouve o clamor, envia alguém para tirá-los da escravidão, e ainda assim eles murmuram, e ainda assim eles reclamam. Sabe? É como se a gente olhasse para trás e ver de onde Deus nos tirou, para o nosso passado, aonde estamos agora, o que Deus já nos deu, o que Deus já fez na nossa vida, na nossa família.
a restauração que Deus já fez em nós e ainda assim murmurássemos. Isso não agrada a Deus. Foi o que aconteceu aqui. O povo desvalorizou tudo o que Deus fez. E para os irmãos terem uma noção, todo esse povo murmurador, nenhum deles entrou na terra da promessa, a não ser duas pessoas, Josué e Caleb, que não murmuraram. Pelo contrário, eles declararam que Deus já havia entregado a vitória e que eles iam possuir a terra da promessa. Todos os murmuradores, reclamadores, idólatras, todos morreram no deserto. Então quem que entrou na terra da promessa? Os que foram nascendo no decorrer dos 40 anos de peregrinação e Josué e Caleb. Então, irmãos, olha só o que diz aqui. Eles disseram para Moisés: será que não tinha sepulcro para nós lá no Egito? Era melhor você ter deixado a gente como escravo lá no Egito. Eles disseram aqui, olha. Então, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcro, túmulo no Egito, você nos trouxe para cá para morrer no deserto? Olha só, incredulidade. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha aí, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Entende isso? Tem pessoas que saíram do mundo, estão dentro das igrejas cristãs, mas o mundo ainda não saiu de dentro delas. Elas continuam com aquele desejo de fazer as mesmas coisas que faziam no Egito, querendo continuar sendo escravos, escravos do pecado, escravos das drogas, escravos da cachaça, do cigarro, da bebida, da prostituição, da mentira, da vaidade, do engano. Eles preferem ser escravos do que serem livres para servir ao Senhor. É o que falou aqui para nós no texto. Olha só o que disseram. Por que você nos fez sair do Egito? Era melhor se tivéssemos ficado lá nos túmulos do Egito. Versículo 12, irmãos. Não é isso o que te dissemos lá no Egito, Moisés? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha só, eles não queriam ser livres, queriam ser escravos. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha aqui, ó, essa é uma frase de derrotado. É melhor morrer no Egito como escravo do que morrer no deserto. Pensamento de um derrotado. Um vencedor diria o contrário. É melhor morrer livre no deserto do que morrer escravo no Egito. Entendeu a diferença? Mas aqui não. Eles disseram: eu prefiro morrer como escravo lá no Egito do que morrer aqui livre no deserto. O vencedor é o contrário. Eu prefiro morrer livre no deserto do que morrer como escravo no mundo, servindo o pecado. O texto é muito rico, irmãos, para nós. Olha só, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, Moisés aqui, ele demonstrou uma fé passiva. Ele tinha fé? Claro que tinha.
mas Moisés não assumiu a posição que Deus tinha dado para ele. Olha só no versículo seguinte, versículo 15. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize ao povo de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha aqui, irmãos. Disse o Senhor: Moisés, por que você está clamando a mim? A minha autoridade já está sobre a sua vida. Use a autoridade que eu te dei. Assuma a sua posição. É isso que Deus falou para Moisés. Assuma a sua posição de líder desse povo. Sabe, irmãos, isso também acontece muito hoje conosco, né? No meio daqueles que dizem que creem. Tudo eles querem ficar jogando a culpa nos outros. Ah, a minha derrota é a culpa de fulano. Ah, eu estou assim, culpa de ciclano. Ah, eu não consegui pela culpa de fulano. A resposta que Deus deu para Moisés é a mesma que ele dá para mim e para você hoje. Deus falei, para de culpar as pessoas. A autoridade que você precisava, eu já te dei. Basta você assumir a sua posição e usar o cajado que está na sua mão. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Deus já liberou sobre nós a autoridade para termos uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida feliz. Nós não temos que viver como escravos. Não temos. Deus já nos libertou através de Cristo. Lá naquela cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela nossa liberdade. Hoje nós temos alegria, nós temos paz, mas nós precisamos exercer a nossa autoridade em Deus. Esse é o problema que está acontecendo. As pessoas estão vivendo um casamento derrotado, uma vida de derrota, porque estão ainda culpando Deus. Deus ainda não me abençoou. Ah, é porque ainda não chegou o tempo de Deus na minha vida. Não é isso. Não é isso. Deus já liberou sobre você o poder, a unção, a graça, o favor que você precisa para ser vitorioso. Não está mais com Deus, agora depende de nós. A autoridade já foi liberada, o cajado está na sua mão. É o que ele falou para Moisés. Levanta esse cajado, Moisés, e ordena que o mar se abra, e o mar vai abrir. Entendeu, irmãos? É isso que tem que acontecer. Não adianta ficar só clamando, orando, pedindo, se eu e você não tomar uma posição em Deus. Uma posição de valente, não de derrotado, não de covarde, mas uma posição de abandonar, cortar os laços com tudo que quer dizer sobre o mundo. Amizades erradas, companhias erradas, práticas erradas. Tem que cortar da sua vida. Caso contrário, vai viver só orando, 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 10, 20, 30 anos orando e nada vai acontecer. Porque não depende mais de Deus, depende agora de nós. O cajado está na nossa mão. Use a autoridade que Deus já te deu. Em nome de Jesus. Olha agora no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha só, a hora que Moisés teve atitude
decisão, posicionamento, quando ele ordenou que acontecesse. Deus então honrou a decisão de Moisés. Deus falou: agora sim, agora que você cumpriu o que você tem que fazer, agora que você exerceu a autoridade que está sobre a sua vida, eu assino embaixo. Agora eu chancelo. Agora vai acontecer, porque nós estamos juntos. Amém? É isso que Deus quer, irmão, de cada um de nós. A atitude. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ser acompanhada de decisão, de atitude, de mudança. Caso contrário, nada vai mudar, nada vai acontecer. Deus tem compromisso com pessoas de coragem, pessoas valentes, não violência física, ser pessoas agressivas, nada disso, mas pessoas violentas, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Tem que ter sacrifício e renúncia. Renúncia do pecado, renúncia do erro. A graça de Deus, o favor, está sobre nós para nos salvar, mas uma vida abundante, plena, feliz, depende da minha decisão, depende da minha posição. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia nos ensina. Olha só o que diz mais. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Olha o que Deus fez. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Glória a Deus por isso. Olha só, o próprio povo egípcio, o exército de Faraó, o exército dos demônios, reconheceram aqui: olha, vamos fugir, porque nós não estamos lutando contra eles. É Deus, é o Deus deles que está guerreando por eles. Nós não temos chance nenhuma. Vamos fugir, vamos bater em retirada. Isso foram as palavras do exército de Faraó. E é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Hoje, quando os demônios olham para uma pessoa que é casa de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que tem a presença de Deus na vida dela, o diabo logo fala: ei, não vamos contra esse aí não, porque quem luta por ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É Deus que luta por nós, irmãos. E o diabo não respeita posição eclesiástica. Ele não respeita título de pastor, de bispo e de apóstolo. O que o diabo respeita é quando ele vê alguém cheio da presença e do Espírito de Deus. É isso que ele respeita. Quando ele olha para nós e vê o fogo de Deus nos nossos olhos. É isso que ele respeita. Entendeu? Título não tem nada a ver. É só uma questão organizacional para conduzirmos a obra de Deus. O importante é ser cheio do Espírito Santo. E creia nisso. Quem luta por você não é você. Quem luta por você é o próprio
Deus. Amém? Olha só o que mais a palavra de Deus diz. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos, de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Olha só, irmãos, a vitória de Deus é completa. A obra de Deus é completa. A obra que Deus já está fazendo na sua vida é uma obra completa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completar. A obra que Deus já começou em você, Ele vai completar essa boa obra na sua vida. Creia nisso, porque Deus é bom, Deus é fiel e Deus tem compromisso com aqueles que o honram. Está escrito na palavra de Deus. Deus diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Você quer ser alguém feliz? Quer ser alguém próspero? Quer ser alguém vitorioso? Honre a Deus em primeiro lugar na sua vida. E nada vai te segurar, nada. Você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido em todas as coisas na sua vida. Porque é promessa de Deus. E Deus é fiel para completar as suas promessas. Deus destruiu todo o exército de Faraó. Deus vai destruir todo o exército do inferno que se levantar contra a sua vida. Quando o inferno se levanta, Deus joga ele por terra, mas não vai te tocar em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Meus irmãos, verso 29, e eu já estou encerrando. Olha só. Então Deus aniquilou todo o exército. Não sobrou nenhum deles. Mas, glória a Deus, porque Deus tem um mais na nossa vida. Mas, os filhos, olha que glorioso, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar, e as águas lhes eram como muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Irmãos, enquanto os inimigos são destruídos, a Bíblia diz que os filhos de Deus, Deus abre uma estrada onde não existe estrada. Deus abre o mar para que você possa passar a pés enxutos, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do sobrenatural. E alguém pode me perguntar: Pastor Lázaro, como que eu posso me tornar um filho? Eu quero ser filho de Deus. Está escrito em João, capítulo 1, verso 12, que todos quantos receberam a Jesus como único Senhor e Salvador, foi dado a eles um poder de serem feitos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Para ser filho, tem que reconhecê-lo como Pai. Para ser filho, só há um caminho,
E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, a única maneira de ser filho de Deus é recebendo a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E quando você faz isso, o Espírito de Deus entra na sua vida, ele entra na sua história, ele entra em cena e a sua vida nunca mais será a mesma. Ele vai mudar tudo que precisa ser mudado na sua vida. Se estava ruim, vai ficar bom. Se estava bom, vai ficar melhor ainda, em nome do Senhor Jesus. Verso 31, para encerrar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e também em Moisés, seu servo. Irmãos, o que fazer diante das perseguições? Confie em Deus. Confie em Deus. Se entregue totalmente, sem reservas, nas mãos de Deus. Corte da sua vida todo relacionamento mundano, tudo aquilo que te faz lembrar do mundo, da época que você era escravo do mundo. Queima, joga fora. Não guarde lembranças do mundo. Deus tem coisas novas para você. Deus tem boas novas para você. É isso que significa evangelho, boas novas. Mas para você desfrutar das boas novas, você tem que deixar a antiga vida, a velharia, toda a vida de pecado, de morte para trás. Não pode te acompanhar. Deus tem tudo novo para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você seja cheio da vida de Deus. Que você tenha a convicção, que você tenha convicção de fé, que através do Senhor Jesus na sua vida, você é filho amado de Deus. Nenhum mal vai te tocar, porque quem te guarda é o Senhor. Em nome de Jesus, quero fazer uma oração com você nesta hora. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tenhamos essa convicção de fé, que o Senhor jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Nós somos protegidos pelo Senhor. Nós estamos nas tuas mãos e nenhum mal pode nos tocar. Eu declaro que os meus irmãos, a família deles, são guardados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que eles vão experimentar e desfrutar do melhor dessa terra. Eles serão cabeça e não serão cauda. Eles estarão por cima e não por baixo, porque eles escolheram o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa honrá-los aonde eles estão. Que não falte nada, nem material, nem espiritual. E em primeiro lugar, que não falte a tua presença na vida deles, na casa deles. Em nome do Senhor Jesus, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja esperança, que haja o amor fluindo nos corações de cada uma dessas pessoas. Pai, eu os entrego nas tuas mãos, porque o Senhor é que guarda, o Senhor é que cuida, o Senhor é que sustenta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Que Deus
continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus e que você possa de fato desfrutar do melhor de Deus através da fé. A nossa fé tem que ser uma fé ativa. Use a fé, use a autoridade que Deus já colocou sobre a sua vida. Não aceite destruição, não aceite nenhum mal sobre a sua família. Deus é contigo, Deus escolheu você. Amém? Creia nisso, você não está só, o Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Feche seus olhos, estenda suas mãos aí onde você está. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, desde hoje e para todo sempre. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo que você dedicou aqui. Eduardo, Berenice, Ellen, que chegaram por último, não me lembro se eu falei com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, de todos vocês, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, talvez não puderam estar conectados agora, mas que sejam edificados, abençoados, guardados em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Tchau.